Salve, salve, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, o seu não gostei e partilhar à vontade, para que o nosso canal, nosso estudo bíblico chegue a cada vez mais lugares. Muito obrigado pela presença de todos vocês e, de uma maneira especial, aos nossos colaboradores, de maneira especial, professora Ana Lúcia Escapinha, para a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica e existencial. Contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. E vamos ao tema de hoje. Bom, o tema de hoje é a segunda parte do estudo sobre o capítulo 22 ou 28. Nós vamos lembrar que na última aula nós estudamos a chegada de Paulo em Jerusalém, a acolhida pelo bispo de Jerusalém, ele que foi perseguido pelos judaizantes, e além de uma confusão de mentiras que levaram Paulo a ser detido pelas autoridades romanas em Cesareia. Mas para que serve essa temática nos Atos Apóstolos? Para a defesa da fé. Mostrar como é que o apóstolo, independente do que ele está passando, ele faz a defesa da fé. E a defesa da fé, ela vai de uma maneira muito bonita ser a ferramenta dentro de toda a vida cristã. Os textos dos Atos Apóstolos, das cartas de São Paulo, elas são um grande documental de teologia. Qual é a diferença entre o judaísmo e o cristianismo? No que eles se parecem, como eles convergem, como eles se distanciam. Então, tudo isso é tratado dentro desta dinâmica e futuramente nós vamos tratar especificamente da teologia de São Paulo, teologia paulina. Bom, então nós vamos iniciar nosso estudo hoje vendo como essa defesa da fé feita diante das autoridades romanas e judaicas, ela vai repercutir na nossa vida. Veremos que o apóstolo vive, ele está presado, ele está preso, ele está em cadeias, esperando o seu julgamento na cidade de Cesareia, que é uma cidade central que foi construída por Herodes Antipas, o primeiro, né? Talvez ainda nós vamos escutar essa Herodes Agripa, né? Então nós vamos ter toda esses nomes vão surgir ainda. Bom, veremos também temáticas que Lucas quis abordar e como é que elas repercutem na nossa vida. Bom, antes de iniciarmos, eu vou pedir que vocês façam um pequeno exercício, vou propor ele. Imagine você tendo que tomar decisões e manifestar os motivos de sua fé. Não se preocupe muito com o local nem circunstância, mas se preocupe com esses dois tipos de pessoas. Você está diante de pessoas que vão agir e julgar movidas por suas leis, por ciência, por ideologias, e as outras segundo interesses e uma religiosidade um tanto manipulável. Imagine essa cena, pois o texto dos Atos dos Apóstolos que nós vamos estudar hoje, ele responderá e nos dará o caminho a seguir para dar respostas a esse tipo de questionamento sobre a nossa fé diante desses dois tipos de pessoa. Bom, vamos ao tema. Nós estamos em Cesareia, aguardando julgamento. Paulo está lá. Como é que foi essa estadia? Sabemos que eles já sabem que ele é romano, então o tratamento tem sido um tratamento diferenciado. É muito provável que durante essa estadia na prisão em Cesareia, ele desfrutou de uma liberdade particular. Possivelmente ele visitou aquela comunidade, possivelmente ele até fez pregações de defesa da fé na sinagoga. Por isso é provável que São Paulo continuou essa pregação, e é concebível também que Lucas, por alguns detalhes que nós vamos ver no texto, que São Lucas estava perto dele, talvez para ajudá-lo como um colaborador, para manter o contato com as outras igrejas, enfim, Lucas possivelmente estava com ele.
Nesse 20º, estamos chegando já ao 24º capítulo, né? O versículo 24, vemos que depois de alguns dias, Félix, que era o procurador, ele chegou na companhia de sua esposa Drusila. Aqui tem um dado interessante. Drusila, ela era judia. O texto não informa que ela era... Informa que ela era judia, mas não informa que ela era filha de Herodes Agripa I. E que, muito jovem, tinha abandonado seu marido, um tal de Aziz, que era o rei de Messa. Aziz, ele se converteu à fé judaica, aceitou a conversão, aceitou a circuncisão, e ela o abandonou. Vocês podem perceber que a família dos Herodes, ela era uma família de muito envolvimento político. Então Drusila, de certa maneira, ela era meio que foi usada como instrumento de barganha, né? Então, assim, ele deu ela em casamento e o procurador Antônio Félix, que era o procurador de Cesareia, era muito mais importante do que o rei de Emesa, né? Então, Emesa é a atual cidade de Homs, é uma cidade no oeste da Síria, né? E é uma cidade montanhosa, né? De certa maneira. Ela está localizada a 160 quilômetros de Damasco, 190 de Alepo. Então, só para você situar, durante as cruzadas foi uma cidade muito importante, porque ela era chamada Fortaleza dos Cavaleiros, porque da localização onde eles estavam dava para ver toda a região. Então, alguns detalhezinhos interessantes. Ela trocou o rei Aziz de Messa pelo procurador Antônio Félix. E, enfim, Félix chama Paulo e está ouvindo em torno da fé, em torno daquilo que Paulo fala sobre Jesus Cristo. Tudo ia bem, né? Como informa o versículo 25, né? Contudo, quando Paulo começou a falar de justiça, de continência e de julgamento futuro, Félix tapou os ouvidos e, assustado, disse: por enquanto você pode ir, eu vou chamá-lo novamente quando tiver mais tempo. Ou seja, Lucas mostra que até mesmo quando a vida de Paulo corre risco, ele não deixa de estar evangelizando. Ele evangeliza independente do que está acontecendo com ele. Ele é um evangelizador, né? Aquela expressão de Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, ela é muito clara. Paulo, ele não está muito preocupado com aquilo que vai acontecer com ele. Quando chegar a sua hora, chegou a sua hora, né? Isso é uma dinâmica transformadora na vida do cristão. O cristão faz aquilo que tem que ser feito, da melhor maneira possível. E ele não se preocupa. Alguns santos, eles mostram isso, absorveram isso de tal maneira. São Domingos Sávio, um dia perguntaram a ele: Sávio, e se Deus viesse agora, e se você morresse agora, o que você faria? Ele estava jogando bola. Continuaria jogando bola. Então, essa é uma dinâmica que nos Atos Apóstolos fica muito claro na vida de Paulo, né? O Paulo tenta acertar o procurador romano, tenta chegar à consciência do procurador romano, né? E essa é uma temática muito importante para São Lucas. Como se porta o evangelizador em qualquer situação, o cristão. O cristão, ele vive a honestidade, ele vive a clareza do que é certo, do que é errado. Ele tem um código moral que ele segue, independente se os outros acreditam, se as leis permitem, não importa para ele. A lei permite que você faça aborto. A lei permite. Quem for pagão, eu vou lutar para que eles não façam isso. Eu vou lutar para que a lei não permita isso, porque eles vão fazer isso errado. E eu não posso ser conivente com a lei.
Mas essa lei não serve para mim, essa lei não se aplica a mim, porque eu não sou pagão. Eu tenho fé, eu tenho princípios, eu tenho um direcionamento. Exatamente isso que faz com que Paulo continue falando. Por quê? Porque Félix é um homem duro, é um homem que não se deixa intimidar, mas precisamente percebe que aquele discurso de São Paulo começa a tocar no seu coração, começa a tocar na sua consciência. Ele que está vivendo com a mulher que já foi de outro, ele que tem alguns procedimentos que não são tão honestos. Este homem, ele não pode, ele não quer ter na sua consciência a ideia de que existe no final da sua existência um julgamento. Esse homem quer acreditar que Deus não existe. Esse homem quer acreditar que depois desta vida acabou tudo. Porque se ele tiver que pagar pelos crimes que ele já fez, aí a sua vida vai se tornar um inferno. Exatamente isso. E eu quero que vocês lembrem aquele exercíciozinho que eu lhes propus no início. Esse é o caminho por onde Lucas está conduzindo essa história. Félix é um homem corrupto. Ele não tem interesse de buscar a verdade. E São Lucas escreve sobre Antônio Félix para deixar claro ao leitor que tipo de homem ele era. No capítulo 24, no versículo 26, Lucas deixa claro. Lucas, que estava junto com Paulo, ele percebe que o procurador Antônio Félix sabia que Paulo não era culpado, sabia que Paulo não, ele podia soltar Paulo a hora que ele quisesse, mas ele também sabia que Paulo era um homem que, estando preso, podia fazer com que muitas pessoas trabalhassem para ele, pagando para que ele fosse liberto. Então, de certa maneira, Antônio Félix, ele esperava algum dinheiro, né? De vez em quando ele mandava chamar Paulo, né, para se entreter com ele, mas ele estava procurando suborno. Ele queria que alguém lhe pagasse para que Paulo fosse libertado. Ele esperava que isso viesse das comunidades, que viesse do próprio Paulo, mas isso não aconteceu. Paulo, evidentemente, não cedeu a isso, ele não fez esse jogo de Antônio Félix. E foi sofrendo as injustiças por um longo tempo. 2 anos ele esteve sob a prisão de Antônio Félix, entre os anos 58 e 60. A história tem uma mudança no último versículo do capítulo 24, quando Félix é sucedido por um novo procurador, um tal de Porcius Festus, ou Festus, que chega a Cesareia no ano de 60. Ele é um homem honesto, é um bom romano. Ele é concreto, é preciso na administração. Contudo, é um homem que busca palminhas, é um homem que busca aplausos. E ele deixa Paulo preso exatamente para mostrar a benevolência dele em relação aos judeus. Ele queria ser bem aceito pelos judeus. Nos Atos 24, 27, nós vamos ver, Félix teve um sucessor, Pórcio Festo. Querendo, porém, agradar os judeus, deixou Paulo na prisão. E assim que chega em Cesareia, assumindo o papel de procurador da Judéia, ele foi para onde? Para a capital da Judéia, que era Jerusalém. Então, a autêntica capital da Judéia é Jerusalém. E ele se encontrou com a autoridade judaica. Nós estamos no capítulo 25, no versículo 1, 3 dias depois de sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Em Jerusalém, como era de se esperar, os altos sacerdotes, os chefes, os judeus receberam Festo e foram falar sobre Paulo. Paulo atravessado na garganta deles. Eles acusaram, tentaram persuadir o novo procurador a condenar Paulo. Eles odeiam tanto que pedem um favor pessoal. Eles pedem como um favor pessoal para que Paulo venha para Jerusalém e seja julgado novamente em Jerusalém. Bom, a intenção nós já sabemos qual era, a mesma que eles tinham pensado antes, A intenção deles é matar Paulo pelo caminho. Mas Festus não é bobo. Festus, ele é
um homem perspicaz. Ele reconhece que se trata de uma disputa religiosa e ele não tem competência para julgar Paulo, né? Mas o Sinédrio deveria realmente lidar com isso. Porém, é necessário que o acusado, sendo romano, concorde com isso. E ele já sabe que isso não é a decisão de Paulo. Então, Festus propõe ao chefe dos judeus que eles deixem o santuário e vão até Cesareia para que o julgamento novamente seja feito. 8 ou 10 dias, ele volta para Cesareia e senta-se no tribunal e chama Paulo. Aqui nós encontramos mais um discurso apologético no qual Paulo defende seu trabalho. Aqui ele simplesmente rejeita qualquer imputação. Ou seja, Paulo alega em sua defesa que ele nada tem de pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, assim, ele está sendo acusado injustamente por motivos que a gente sabe que não são religiosos, e aqui entra aquela segunda casta de pessoas que vão modificando a sua religiosidade de acordo com seus interesses pessoais, aquilo que Jesus criticava, né? O seu Deus é o dinheiro. Então eles vão fazendo essa manipulação. E Paulo não é contra ninguém, não é contra Festo, não é contra os judeus. E Festus percebe que isso é verdade, mas ele quer, como disse, os aplausos dos judeus. Ele quer mantê-los bons e ter boas relações com essa autoridade judaica para que não haja distúrbios, principalmente no início do seu governo. E então ele quer garantir esta administração serena. Então ele propõe a Paulo, né? O versículo 9 é interessante. Festo, querendo agradar os judeus, disse a Paulo: queres subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim? Então, é mais um favor que ele quer prestar aos judeus do que um ato de justiça, porque se ele quisesse, ele podia soltar Paulo ali sem nada. Paulo, ele pode aceitar, mas também pode recusar. Como cidadão romano, ele tem o direito de ser julgado pela corte romana. Portanto, para sair das garras dos judeus, ele pode fazer apelação para ir a Roma. E é o que Paulo faz. Do versículo 10 ao versículo 13, nós vamos ver o pedido de Paulo. E aí, no versículo 12, a sentença de Festo. Para César apelaste, a César irás. E acabou essa conversão. Mas tudo ia bem, ele está esperando ser transferido para Roma. Aí acontece algo muito interessante. No versículo 13, é narrado que poucos dias depois, quem vem a Cesareia a visitar Festus? O rei Agripa e Berenice. O rei Agripa é o irmão de Drusila. É o filho do rei Herodes Agripa I. Né? É o irmão de Drusila, que é esposa do procurador Antônio Félix, que é o antecessor de Festus. E ele veio a Cesareia para homenagear o novo procurador. E aí, novamente, nós vamos ter um discurso. E agora, aquela cena lá do início, eu gostaria que vocês estivessem diante dos olhos. Nós temos judeus aqui, pessoas que vivem a sua religião de maneira especial. Essas autoridades vivem a sua religião e fazem as adaptações à sua religião de acordo com o que eles ganham, de acordo com o que o templo fornece de dividendos, de acordo com o status que eles têm e de acordo com os interesses. Se a fé cristã entrar em Jerusalém, o templo deixa de ter a sua renda. E deixando de ter a sua renda, esses homens vão perder o poder que possuem. Só para vocês terem uma ideia, o palácio de Cesareia, onde Paulo está sendo julgado, tinha sido construído por Herodes Agripa I. Então, essas pessoas são pessoas que detêm muito poder. Detêm muito poder nas suas mãos.
Uma prova de que essas pessoas, elas têm boas influências, é que Drusila deixou um rei para se casar com um procurador romano. Um rei, a gente imagina que é uma pessoa poderosa, mas é um rei que não tem nada a ver, é um rei que talvez não manda, esteja sob as botas de um procurador. Um procurador romano tinha muito mais poder. Então, essa dinâmica de política, religião, toda miscuida, misturada, ela faz com que esse terreno onde Paulo está seja um terreno muito perigoso para a sua vida. Mas Paulo não está nem aí para isso. Paulo vai falar a pessoas que têm a lei, que têm a sua ciência, que tem o seu conhecimento, a sua ideologia, que tem as suas divindades, os pagãos, e vai falar para pessoas que têm uma religiosidade falsa. Ele não vai falar contra a fé judaica. Ele vai falar a essas pessoas que deveriam ser judeus como ele e não são. Nós temos que entender uma coisa. Paulo não é simplesmente um bom cristão, um cristão de primeiro grau. Paulo é um judeu irrepreensível. É um homem que, diante do judaísmo, a única coisa que ele tem a mais é aquilo que o judaísmo sempre esperou, o Messias. Os judeus não têm o Messias. Paulo tem o seu Messias, é Jesus Cristo, e ele está no cristianismo por quê? Porque o cristianismo, ele subiu de categoria. A fé em Cristo faz com que o judaísmo de Paulo seja pleno. E é isso que as pessoas não entendem, é isso que os judeus não entendem, mas é isso que Paulo já está há mais de 20 anos falando. Paulo está falando isso a plenos pulmões desde Damasco, passando por Jerusalém, por Antioquia. Ele está em todas as suas viagens, nas 3 viagens, é isso que Paulo vem falando aos judeus. E aqui é um dos últimos momentos que Paulo vai falar isso diante da autoridade romana e judaica. Ele vai deixar isso muito bem acertado. Eu não sou contra o judaísmo. Eu sou a favor de Cristo, que é exatamente aquilo que o judaísmo sempre quis, o Messias. Então, no capítulo 25, no versículo 14, nós vamos ver que Agripa I ficou ali alguns dias, né? E foi chamado por Festo para falar com Paulo. Félix deixou preso aqui um certo homem. Quando estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus vieram queixar-se dele comigo, pedindo a condenação. Respondi que não era costume dos romanos condenar homem algum, antes de ter confrontado o acusado com seus acusadores e antes de lhe dar a liberdade de defender-se dos seus crimes, dos crimes que lhe são imputados. Então, Festo deixou bem claro que ele não tinha soltado Paulo ainda, porque houve um julgamento, mas como Félix podia ter soltado e não soltou, ele vai ter que retomar esse julgamento e dar andamento a isso. Então, do versículo 14 até o versículo 21, né, Paulo vai fazer a defesa da sua fé. Né? Ele vai mostrar que o único motivo pelo qual ele está sendo julgado é porque ele está sendo fiel à sua fé, fiel a Jesus Cristo. Ele está sendo fiel àquilo que ele acredita. De certa maneira, há aqui um artifício literário, né? Onde São Lucas reapresenta toda a síntese da história judicial de São Paulo e aponta como a autoridade romana considera Paulo inocente. E não há acusação consistentes contra ele, nem da parte dos romanos, nem da parte dos judeus. Então, do versículo, como disse, do 14 ao 27, aqui é como que uma releitura do processo de Paulo. Toda a responsabilidade agora, para quem lê os Atos Apóstolos, fica claro que está
sobre a responsabilidade das autoridades judaicas, que odeiam. E o motivo desse ódio não é outro senão seus interesses pessoais. O templo vai deixar de ter a sua função. Aliás, nem é isso que Paulo pregava, porque Paulo ia ao templo, Paulo fazia os jejuns. Nós vamos ver talvez na próxima lição, Paulo ele segue até mesmo o calendário judaico. Paulo ele observa o Yom Kippur, por exemplo, no mês de setembro, ele vai fazer jejum durante um mês, né? Porque não existe esse calendário litúrgico que nós temos hoje como cristãos. Ele ainda vive o calendário litúrgico, ele é um bom judeu. Aliás, ele é um judeu de primeira linha. Mas ele também abraçou Cristo. Ele não vê diferença do judaísmo para o cristianismo, ele simplesmente vê uma passagem que leva para um outro patamar. Então, Festus, ele, depois de apresentar o caso de Paulo, ele pediu a opinião de Agripa, que fez o desejo de ouvir Paulo. Isso até tem um caráter estranho. Por que ele quer ouvir Paulo, né? Então Festus propõe que no dia seguinte, né, e nós vamos ver isso no dia 23, toda a assembleia se reúna, toda a corte se reúna, as autoridades judaicas, Agripa, a sua esposa Berenice e Festus, ouçam Paulo novamente. Então é muito interessante porque se montou uma audiência oficial. As autoridades todas se reuniram e Festus apresenta Paulo, né, a Agripa de uma maneira solene, né? Festus, no versículo 24, vai dizer assim: ó rei, e todos vós que estáis aqui presentes, vedes este homem contra quem os judeus, em massa e com grandes gritos, vieram reclamar a morte, tanto aqui como em Jerusalém. Mas tenho averiguado que não há coisa alguma digna de morte. Entretanto, havendo apelado para o imperador, determinei remetê-lo. Ou seja, ele está deixando claro que os romanos não veem motivo nenhum para ele estar preso. Mas, como ele pediu para ser julgado pela corte romana, ele vai ser enviado. Pois não me parece razoável, versículo 27, remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo acusações formuladas contra ele. Como não tem acusação nenhuma, ele está mandando o preso para Roma sem acusação, né? Vocês imaginam, eu vou mandar alguém ser julgado pelo César e quando ele chegar diante do César, o César, mas que porcaria de juiz que fez isso? Está mandando eu julgar você, mas não manda junto com você os motivos pelos quais eu tenho que julgar você? É muito interessante essa lógica, né? Então é até algo para os dias de hoje, né? Tem tanta gente aí sendo presa e não é acusado de nada, né? Acusado é preso, e aqueles que têm um punhado, uma capivara grande, estão na rua. Desde aquele tempo, a maneira de fazer justiça é a mesma, mas a maneira de fazer injustiça também é a mesma. Basta uma pitadinha de desonestidade. Então o capítulo 25 se finaliza com a declaração plena da parte dos romanos da inocência de Paulo. E o capítulo 26 terá como uma introdução Paulo, que é chamado a falar diante de Agripa. E essa introdução, Agripa disse a Paulo: tens permissão para fazer a sua defesa. Paulo, então, com um gesto de mão, começou a sua justificação. Talvez esse gesto de mão é um gesto próprio dos judeus, né? Coloca as mãos como se estivesse recebendo um presente. Ele estende as mãos, como está recebendo uma graça. E Paulo começa a falar. E aqui é uma descrição muito precisa do ocorrido. Possivelmente, quem está narrando isso estava vendo. Ou seja, Lucas estava presente nesse julgamento. E aí, o versículo 2 em diante,
nós vamos ver Paulo falando. Paulo agradecendo pela paciência, pedindo paciência para ser ouvido. E é uma introdução daquilo que ele vai falar. A partir do versículo 4, Paulo vai falar da sua vida, da sua primeira juventude, das suas práticas em Jerusalém, como era conhecido entre os judeus, como ele também perseguiu Cristo, né? Como ele está diante de algo que todos conhecem, ou seja, ele foi um perseguidor do Cristo. Também eu acreditei que devia fazer maior oposição em nome de Jesus Cristo. Ele está se colocando exatamente no lugar do Agripa naquele momento, dos judeus, dos romanos naquele momento. Eles acham que estão fazendo certo, do ponto de vista deles. E aí, Paulo vai continuar. Na verdade, eu acreditei que deveria fazer a maior oposição. Versículo 9. Assim procedi de fato em Jerusalém. E aí ele vai contar que ele mandou prender, que ele mandou açoitar, que ele entrou nas casas das pessoas, né? E pela terceira vez, nesse momento, o leitor tem um relato da vocação de Paulo. Paulo, então, vai dizer, mas tudo ia bem quando eu estava caminhando em direção a Damasco. E aí, o que aconteceu? Eu caí por terra e ouvi apenas uma voz que dizia em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Como é que ele vai enfrentar isso que está lhe ferindo? Ele não pode. Ele não pode negar aquilo que está diante dos olhos dele. Ou seja, ele não é louco, ele não é maluco. Ele não tem o que fazer a não ser perguntar, quem és tu, Senhor? Quem é, Senhor? E essa voz e este Senhor lhe respondeu, eu sou Jesus a quem persegues. E aí Paulo mostra exatamente o que aconteceu com ele. E aí ele vai dizer que toda a sua caminhada, e aí nós estamos no versículo 15 ao versículo 18, né? Toda essa caminhada serviu para libertar Paulo, para tirar Paulo do poder de Satanás e entregá-lo ao poder de Deus. Não é o judaísmo que é do poder de Satanás, mas a maneira com que ele aprisiona as pessoas dentro daquela maneira e não deixa as pessoas verem. Ele está colocando isso diante de Agripa, o rei dos judeus. Nesse terceiro relato, as palavras de Cristo aparecem para Paulo na estrada de Damasco. É a primeira vez que isso é falado, é dito. Paulo fala pela primeira vez o que foi que o converteu de verdade. Eu ouvi uma voz que dizia que eu estava perseguindo. Eu perguntei quem é que eu estava perseguindo e por que estava perseguindo. E aí, toda a caminhada, toda a experiência de Paulo muda. Desde então, ó rei, eu não fui desobediente a essa missão celestial. Ou seja, a vocação que foi dada por Cristo, que ele considera o Messias esperado pelos judeus, está sendo cumprido por ele. Ele pregou em Damasco, depois em Jerusalém, depois na Judéia, aos pagãos, para que se arrependesse e convertesse a Deus, fazendo dignas obras correspondentes. Por isso os judeus me prenderam no templo e tentaram matar-me. Mas, assistido do socorro de Deus, permaneço vivo até o dia de hoje. E dou testemunho a pequenos e grandes, nada dizendo senão o que o profeta Moisés disseram que havia de acontecer. Que o Cristo havia de padecer e seria o primeiro na ressurreição dos mortos. E havia de anunciar a luz ao povo judeu e aos pagãos. Pronto. Paulo disse tudo o que tinha que dizer. E ele termina dizendo, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram. Se vão prender a mim, se vão matar a mim, deveriam ter feito isso com Moisés, porque eu estou acreditando naquilo que Moisés acreditava. Esse é o núcleo do querigma do apóstolo. Paulo diz que está pregando exatamente aquilo que os judeus querem e que Cristo deu. É uma realidade inegável e tangível. E aí acontece uma coisa interessante. Festus ouviu esse discurso
Ele considerou uma loucura. Meu Deus, esse cara podia ser solto hoje. Ele é um homem que não fez nada de errado. E ele vai de novo enfrentar os judeus. Né? E assim, Festo não quer saber de ressurreição, não quer saber de julgamento futuro. Festus é um helenista. Ele não consegue entender a abordagem bíblica oriental e ele reagiu aquilo com desprezo e disse em voz alta. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo exclamou: Estás louco, Paulo? O teu muito saber te tirou o juízo. E Paulo responde com calma, com tranquilidade e total abertura. Ele diz o seguinte: Paulo então respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo, mas digo as palavras de verdade e de prudência. Pois dessas coisas tem conhecimento o rei, em cuja presença falo com franqueza. E sei que nada disso lhe é oculto, e nenhuma dessas coisas eu fiz ali ocultamente. Ou seja, eles sabem quem eu sou, eles sabem o que eu fiz e eles sabem o que eu estou pregando. E eles entendem o que isso tudo representa. E agora Paulo se dirigiu a Agripa e lhe perguntou. E aí, lembra aquela ceninha que eu pedi para vocês montarem na cabeça? Ela vai ter a sua parte final aqui. Nós vemos como é que os pagãos muitas vezes vão receber a fé cristã. Essa é loucura, vida eterna, isso aí, morreu, julgamento, céu, isso é coisa para trouxa. Esse é Festo. Paulo se dirige para o rei Agripa e pergunta-lhe pessoalmente: Crês, ó rei, nos profetas? Talvez Agripa tenha respondido com a cabeça. E aí Paulo não deixa ele responder. Diz: bem sei que crês. Ele acredita. Agripa, ele bloqueia Paulo antes que Paulo continuasse e tocasse algo muito pessoal que o envolva diretamente. Então Agripa disse a Paulo: por pouco não me persuades a fazer-me cristão. Exatamente essa é a resposta de Agripa. Talvez esteja brincando para zombar dele, mas Paulo pressiona. Quisera eu prover a Deus pouco, por muito pouco, não somente tu, senão também quantos me ouvem, se fizessem hoje tal como sou. E aí Paulo lembra, exceto pelas algemas. Ou seja, Paulo está fazendo tudo aquilo ali diante dos romanos, diante dos pagãos, diante dos judeus, e eles não está focado na sua libertação. Ele está focado na conversão desses homens. A real intenção de Paulo é que todos eles se fizessem como ele, de Cristo. A única coisa que ele não queria ter ali naquele momento, aquele testemunho de Paulo, está alegrando a vida de Paulo. Aquela possibilidade de, diante de todas aquelas autoridades, falar de Jesus Cristo, falar de sua fé, falar de sua vida, falar do que mudou na sua vida, é um motivo de muita alegria. Ele está feliz, está retumbante. A única coisa que lhe incomoda naquela cena é que ele está preso. Mas só isso. Mas ele percebe que aquelas pessoas, elas não estão abertas para receber aquilo. E aí ele vai falar, exceto pelas algemas. Após ouvirem isto, ninguém disse nada. O rei, o procurador, Berenice e os que estavam sentados com ele se levantaram, e em particular todos concluem, e é Lucas que vai relatar isso. Retiraram-se e comentavam uns com os outros: esse homem não fez coisa alguma que mereça a morte ou prisão. Agripa ainda disse a Festo: ele poderia ser solto hoje, se não tivesse apelado a César. Mas agora a decisão está tomada e Paulo deve ir para Roma. Bom, após 2 anos de prisão na fortaleza de Cesareia, esperando o momento certo, Paulo é transferido para Roma e aguarda julgamento.
Lembram daquela imagem que eu pedi para que fizessem? A resposta de como agir quando ela surgir diante de vós, na vida real de cada dia, está aí. Descrita por São Lucas, respondido com o testemunho de São Paulo. Como ser cristão no mundo de hoje? Diante de crenças diferentes, diante de ideologias diferentes, de moralidades diferentes. São Paulo nos presenteia com a resposta. Seja cristão com autenticidade, seja feliz em ser cristão. Seja cristão para o seu vizinho, para o seu patrão, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus parentes. Seja cristão. Valorize essa vocação. Valorize essa missão que foi recebida de Deus. Testemunhe de forma honesta e verdadeira a sua conversão. Não tenha medo. Talvez alguns de vocês podem não ter compreendido a cena e eu fosse mais enfático. Paulo está diante de pagãos e de suas ideologias, de suas moralidades adequáveis ao que lhes dá lucro, representada por Festo, embora um homem honesto, ele quer ser aplaudido, ele quer ser famoso, ele não quer ter problema, ele quer cumprir a lei. E também diante da maior autoridade judaica, que escondem seus crimes, seus interesses atrás de uma religiosidade manipulável e excludente. Onde? Essa manipulável e excludente é para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo agora. Onde os puros podem tudo, desde que ninguém veja. E os pobres, os pecadores, os estrangeiros não têm direito a nada, pois a sua origem já os faz desgraçados. Paulo, ele está diante dessas pessoas que nós encontramos todos os dias. E ele tem amor por elas. Ele arrisca a vida por elas, falando de uma graça que mudará a vida delas. Mas que por infinitos motivos e interesses não lhes toca no coração naquele momento. Nós não estamos diante do julgamento de Paulo, como no pretório em Jerusalém não estávamos diante do julgamento de Cristo, mas era o mundo que estava sendo julgado. São as consciências que estão sendo julgadas. Que fica para a sua vida, que fica para a nossa vida. Seja cristão, evolua a sua conversão, reconheça a sua fé, viva os seus valores da sua fé, sem negociar com ela. Faça isso sem medo, pois da mesma forma que as autoridades se retiraram sabendo que tanto Cristo quanto Paulo eram inocentes e que sua mensagem era verdadeira, mas eles não queriam abraçá-lo. Então, Cristo foi crucificado e Paulo foi enviado para ser julgado. Enfim, no final de toda a nossa vida, fica claro, lá onde ecoa a pergunta, de que vale o homem conquistar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. Essa é a mensagem do nosso estudo de hoje. Como se portar, como viver, como manter a alegria de ser cristão mesmo no meio das dificuldades. Bom, gente boa, e que Deus abençoe vocês. Esse é o penúltimo, nós vamos ter o último vídeo, vai finalizar os Atos dos Apóstolos, vamos finalizar o Atos dos Apóstolos esse ano ainda. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus guarde você nessa autenticidade, sendo feliz em ser cristão, sendo feliz em ter essa experiência natalina todos os dias no seu coração. Cristo que nasce continuamente, que te unge com o Espírito Santo e que te abençoa com as bênçãos do Pai. Que você atraia isso para a sua vida, para a vida de sua família, para a vida das pessoas que dependem de você. Isso é ser apóstolo, isso é ser cristão. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Faz bem, que Deus abençoe você e a sua família. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.